Boa tarde, meninos. Boa Boa, tarde, colegas, boa. Ana. Boa tarde. Olha, a voz de William é Ó, grossa. a temática, Ai, ai. É nada. Eita, tô ficando com medo, vou sair. a temática escolhida hoje apareceu a tela para vocês aí? Ele vai brabeza. Apareceu? Ainda não, Joia. Apareceu, gente, responda. Não, não. Quando aparecer, tu me avisa aí. Pode colocar para apresentar, ainda não apareceu aqui, não. Talvez demore um pouquinho. Agora foi? Ainda não. Agora sim, Agora, pode ir. agora Agora ok. sim, né? Ok. Então, a temática, dentre as que caem no Enem, escolhemos biomoléculas. Biomoléculas a gente associa um pouquinho às duas disciplinas, tanto biologia quanto química. Como a gente está aqui com química, a gente vai puxar a sardinha para cá. Biomoléculas na verdade, é o estudo da base molecular da vida, que é a interação dessas moléculas com o funcionamento dos organismos vivos. Aí, dentre elas, nós temos carboidratos, aminoácidos e proteínas, ácidos nucleicos e os lipídios. Antes de iniciar, eu elenquei esses conteúdos aqui para vocês, que são os que mais caem no Enem. Aí, a princípio, nós temos soluções, que praticamente todos os anos tem uma ou duas, três questões sobre o tema. Soluções vocês podem aí estudar as propriedades coligativas, vocês podem estudar os cálculos que a gente vê sobre as próprias soluções, que é partes por milhões, partes por bilhões, concentração, química ambiental, e creio que caia esse ano algumas temáticas, já que as queimadas está aí em alta. Reações orgânicas, porque química orgânica é um dos conteúdos mais cobrados que a gente tem, e reações é certeza a gente ter todos os anos. Então, é interessante você estar estudando orgânica na sua base até chegar ao conceito de reações. Forças intermoleculares, que são as reações, que é a ligação de polo, íon de polo, ligações de hidrogênio, de polo induzido, estequiometria, que para estequiometria a gente precisa estar relatando a questão da interpretação, que precisa ser trabalhada. Então, aí a gente entra a interdisciplinaridade, o todo o que a gente precisa de uma disciplina estar em conjunto com a outra, os cálculos básicos da matemática, que são praticamente multiplicação, divisão, potenciação, a gente precisa conhecer também as regras de três, todo esse conhecimento. E a parte química, que cai bem em estequiometria, que a gente precisa ter os conhecimentos prévios, são as reações químicas. A gente precisa identificar uma reação a partir do enunciado. É bom a gente montar a equação química. Quando a equação química vem pronta, a gente precisa balancear. Então, balanceamento de reações químicas é importante também. E nos três últimos Enem, nós temos questões de atomísticas,
que nada mais é, nada menos é do que os modelos atômicos, modelo de Dalton, Bohr, Rutherford, Thomson. Então, é uma temática interessante para a gente estudar e compreender o que trata cada modelo, como ele é trazido na prova. Relacionado ao ano, a nossa realidade, pandemia, isolamento e puxando para as ciências da natureza, pode ser cobrado isso dentro dos conteúdos anteriores que a gente vê, que é a questão do álcool 70, que se encaixa em soluções, vírus, como acontece a replicação do vírus nas células de RNA e DNA, os graus de NPN, que é o grau por massa, e o GL, que é por álcool. Se vocês forem observar as vasilhas do álcool, ou ela se encontra na grandeza INPN, que é calculado por massa, ou GL. Geralmente a gente encontra muito 96 GL. ppm, ppb, que nada mais é partes por milhões e pequenas partes por bilhões, que se encaixa também no primeiro conteúdo citado do slide anterior, que é soluções. Então, são as grandezas de unidades de concentração. Aí a gente também vê potenciação lá de física e matemática, precisa compreender. E tratamento de água e esgoto, que é química ambiental, e separação de misturas. Antes de iniciar o conteúdo, eu trouxe essas duas senhoras aqui, que foram vencedoras do Prêmio Nobel de Química. Alguém se atentou ao que elas fizeram, o que ela estudou? Alguém leu a notícia? Eu não, velho. Quem mais? Então, nós temos aí Emanuele e Jennifer. Replicaram não, elas editaram o código genético. Como elas editaram esse código genético? O que é um código genético? Então, mais uma vez, elas ganharam o prêmio de Química e a gente tem aí junto a interdisciplinaridade. Então, a gente tem estudo aí da célula, do DNA e do RNA. O que foi que elas fizeram? Elas fizeram essa tesoura genética. Fizeram não. Com a ajuda da tesoura genética, que já existia de meados de 2012, elas editaram o código genético, que pode ser tanto de um animal, de uma planta ou de um micróbio. Com a finalidade de quê? Então, a finalidade dela era terapia para câncer, cura de doenças hereditárias de origem genética. Então, uma doença que você passa para o seu filho, a partir desse estudo, você pode curar essa doença, tratar. Então, seu filho já pode nascer sem aquela doença hereditária de ordem genética. E como foi que elas fizeram isso? Esse trecho vermelho aí, ele é denominado RNA. O círculo vermelho, ele é a proteína, que é a proteína Cas9. O que é que eles fazem? Esse fragmento em azul é o fragmento a ser editado na célula do DNA. Então, o RNA, ele se junta com essa proteína, que é esse círculo azul aí, que a gente chama que é a tesoura genética. Então, ele é capaz de transportar esse RNA até o trecho azul, elimina, corta esse trecho, e daí faz a alteração com o objetivo que se queira na célula. Aí, com isso, pode silenciar ou reparar a gene e atingir o objetivo que se quer, curar uma doença ou fazer uma terapia. A princípio, nós temos esse gráfico. E quem me diz aí qual a presença da água na massa corporal da gente?
Nosso corpo é constituído em quanto de água? Não é o que tá aí no coisa, não? Tag? 65%. E 65% de água. Por que a gente vai falar da importância da água? Primeiro, a gente está falando das biomoléculas. As biomoléculas são compostos orgânicos. A água não é um composto orgânico. Óbvio, né? Só que ela, como o nosso corpo humano é formado de 65% por ela é uma molécula polar. Então, como ela é uma molécula polar, ela tem uma capacidade maior de ionização. Aí, essa ionização permite que a água faça os processos na reação ácido e base. E essas que são as funções que a gente tem também no estudo seguinte aí, que são das proteínas, dos ácidos nucleicos, por isso a importância dela. Primeiro que a gente tem são os carboidratos. Qual a funcionalidade do carboidrato no organismo vivo? Pessoal, quando se fala de dieta, fala de não consumir carboidrato. Por quê? 3, 2... Hã? É por causa da gordura, não? Sei lá. E por que o carboidrato gera gordura? Sei não, senhora. Fala aí, senhora. Gordura é excesso de... De peso. O peso é excesso da gordura. Energia. Então você tem... Lembrou? Energia. Você tem... Pode dizer assim, é a reserva energética. Tanto animal quanto vegetal. Na reserva energética animal do carboidrato, a gente chama de glicogênio. Vegetal, amido. Na parede celular das plantas, celulose. E no RNA e no DNA, que é forma estrutural, que são as pentosas. Essas duas exemplos aí de carboidrato, a gente tem a glicose, que é o verde aí, e a gente tem a frutose, que é esse que está destacado vermelho. A gente tem uma aldose e a gente tem o que a gente chama de uma cetose. Nós temos aí duas funções oxigenadas nesses dois exemplos de carboidratos. Então, o destaque em azul é a função álcool, poliálcool, porque nós temos a denominação de vários hidroxilas, que são esses circulados em azul, o OH, basicamente. Então, tanto a glicose quanto a frutose, a gente tem a presença das duas funções oxigenadas, o poliálcool e na frutose. O aldeído do verde, que encontra a semelhança do destacado em verde e o destacado em vermelho. A gente tem o carbonila. Em ambos, qual a diferença de um para o outro? Um tem hidrogênio, eu acho, e o outro não. Isso. Um tem carbono primário. Lembra o que é? A gente chegou nessa parte. Sei não, professora. Carbono primário está ligado a um átomo de carbono. Então, quando você tem esse carbonila, o carbonila é o carbono com ligação dupla com oxigênio. Quando você tem esse carbonila na extremidade, na ponta, ou pode ser considerado um carbono primário, a gente tem a função oxigenada aldeído. Já o vermelhinho aí está entre dois carbonos. A gente tem um carbono secundário. Está conectado com esses dois átomos de carbono. Aí a gente tem a função oxigenada cetona. Outra característica desses dois carboidratos é que eles são isômeros. Isômeros a gente também não chegou a ver, só se tiver alguma ex-aluna aí que concluiu ano passado, só que lembra. Então, isômeros o que são? São moléculas cuja fórmula molecular é a mesma. A fórmula molecular, para refrescar a mente, é a quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então,
tanto em uma como em outra tem a mesma quantidade. A diferença de uma para outra é a organização da molécula. Então, como essas moléculas se organizaram diferente, nós temos dois carboidratos diferentes. Então, isso é a importância do estudo dos isômeros. Então, nós temos a glicose e a frutose. Então, lembre que esses dois são compostos isômeros. As reações de carboidratos realmente acontecem por reações de hidrólise. O que é hidrólise? É uma reação que a gente tem a decomposição de uma substância com a água. Então, você tem a presença da água e essa substância acaba sendo decomposta e forma um novo produto. Os carboidratos, como é conhecido, podem ser divididos em três menores grupos. Os monossacarídeos, oligosacarídeos, que a gente também é conhecido como disacarídeo, e o polissacarídeo. O mono, a gente tem aí os carboidratos que tem de 3 carbonos a no máximo 9. Os disacarídeos, de 2 até 20. Passou de 20, a gente tem aí os polissacarídeos. Então, é como se a gente tivesse 20 moléculas dos monossacarídeos. Como? A gente considera, por exemplo, o vagão de um trem é um monossacarídeo. Esse vagão, quando ele tem 2 vagões, que chega até 20, que é o trem, a gente chama de oligosacarídeos. Então, um vagão é o monossacarídeo, o trem, ele pode ser o disacarídeo ou ele pode ser o polissacarídeo. Compreenderam? Sim, sim. Por exemplo, a gente tem 5 clipes. Cada clipe desse é um monossacarídeo. Se a gente enganchar os 5 clipes e fazer uma corrente, aí pode ser oligosacarídeo ou polissacarídeo. Isso a gente chama de polímeros. Orgânica também. Três exemplos de monossacarídeo. Nos 3 exemplos aí, nós temos uma cadeia com seus 3 carbonos. E nós temos uma cetose e 2 aldoses. O primeiro, que é o dihidroxacetona. Então, cetona, função oxigenada. Aí tem o cetose. Os 2 últimos só diferencia a primeira letra. O D, digliceraldeído, e o segundo L-gliceraldeído. Qual é a diferença deles e outros? A diferença deles é que o carbono assimétrico muda de lado. Um está do lado direito e outro está do lado esquerdo. Mais uma vez, um isômero. O que é o carbono assimétrico? O carbono assimétrico é esse que está ligado ao carbonila. É o carbono que está ligado a esse carbono aí com ligação dupla para o oxigênio. Se vocês observarem bem os 2 desenhos, tem um que a seta em preto está no hidrogênio e o outro está no outro hidrogênio, só que um está em cima e outro embaixo. Então, o primeiro, o carbono está pelo lado direito do carbonila e o segundo está pelo lado esquerdo. A gente tem também o que a gente chama da ciclização da glicose. O que é que a gente tem? A glicose é um dos carboidratos mais predominantes que a gente tem. Só que a forma que ele é mais predominante é na forma cíclica, que é a forma fechada. Por isso que a gente chama de ciclização. Nada mais é do que um ciclo, se fecha. Então, em condições ambientes, ele reage com água e acaba obtendo a forma de ciclo. Se ele forma em círculo, então ele deveria ter um subproduto. Só que eles não têm. O que é que vai mudar aí? Nesse segundo composto aí, quando ele está no processo da reação química, se a gente olhar nas 2 pontas aí que ainda está aberto, a gente tem o oxigênio por ligação dupla.
Quando a gente chega para as duas últimas moléculas, essa ligação dupla desaparece. Por quê? Cada carbono desse precisa fazer 4 ligações. Então, quando você elimina essa ligação, você permite ligar um oxigênio a outro, fechar suas duas ligações, e o que faltar com essa ligação você completa com os átomos de hidrogênio. E isso acontece com a presença, quando reage com a substância álcool, que nada mais é do que o hidroxila. Aí nós temos aí a glicose, que é 1/3 do que aparece na natureza, e a B-glicose, que corresponde a 2/3, são em sua maioria. Disacarídeos, o que são? A gente viu os monossacarídeos, que chega a ser carbono de 3 até 9. Aí, um dos mais abundantes nós temos a glicose. Essa glicose, por meio de reação, que a gente chama de reação de condensação, a gente pode obter o disacarídeo. Então, os disacarídeos são na forma sólida também, e eles são altamente solúveis em água. Nós temos 2 monossacarídeos aí. Aí a gente volta para o exemplo do clipe. Então, nós seria 2 clipes, essas duas moléculas aí. Esses 2 clipes monossacarídeo. Quando esses 2 clipes se juntam, a gente tem o disacarídeo. Como é que acontece essa reação? Reação de condensação. O que é uma reação de condensação? Você junta a molécula e como subproduto nós temos ali, ó, o H2O. Essa ligação que junta, a gente chama de ligação glicosídica. Nós estamos ligando duas glicoses, a galactose, que é o monossacarídeo, e a glicose. Então você juntou ligação glicosídica e nós temos o produto lactose, que nada mais é do que o açúcar presente no leite dos mamíferos. Geralmente as pessoas que têm intolerância à lactose não têm enzima que quebra esse açúcar. E é um açúcar, porém, que não tem o seu sabor adocicado. A gente tem também a sacarose, que é a da cana-de-açúcar, que a gente utiliza para adoçar suco, café, que é possível produzir também através da beterraba, que possui, né, suas duas fórmulas lisomas, a glicose e B-glicose, se juntam, formam a ligação glicosídica e formam a sacarose. Perguntas? Ó, nós temos uma questão de vestibular. Tem mais duas no decorrer do slide. Só que as outras eu deixei para vocês resolverem após. Eu vou ler para a gente resolver junto. Está nervoso? Tome água com açúcar, certo? Errado. Açúcar não é calmante, é fonte de energia. A sacarose, açúcar, obtida a partir da cana ao ser ingerida, é hidrolisada no intestino, produzindo 2 monossacarídeos. De mesma fórmula molecular, a glicose e a frutose. Esta, posteriormente, transforma-se em glicose. Então, quando a gente consome a frutose, nosso organismo transforma ela de novo em glicose. A glicose resultante é, então, distribuída pela corrente sanguínea. As células do corpo, onde é metabolizada no processo chamado de respiração celular, que produz, além da energia, 6 mol de água e 6 mol de gás carbônico, por mol de glicose. Ó, só por aí a gente já começa a observar a resposta da questão. 6 mol de gás carbônico. Gás carbônico, CO2, ok? Ok. A gente tem 1 mol de glicose. Quando a gente balanceia a equação, nós temos aí 6, 6, 1. Se a gente tem 6 mol de gás carbônico, a molécula de glicose vai ter quantos carbonos? E aí, povo? Sei não, professora. Repete aí. Qual é a fórmula do gás carbônico? CO2, ok? Carbono, oxigênio.
nós possuímos 6 mol de gás carbônico. Isso quer dizer que tem essa molécula 6 vezes ali repetida para poder balancear. E a gente tem 1 mol de glicose. Então, essa glicose vai ter quantos carbonos? Sei não, Soro. Procede aí. Das informações contidas no texto, é incorreto afirmar que a sacarose é um disacarídeo? É um mono ou é o É um de... Não sei não. de... Letra A tá certa, não é a letra A. Letra B. A glicose tem fórmula molecular C12H22O11. Correto? É. Letra C. São consumidos na queima de 1 mol de glicose e 6 mols de gás oxigênio. Tá errado essa aí. Letra D. A glicose atua como combustível no nosso organismo. Glicose é energia? É. Letra E. A glicose e a frutose são isômeros. Ô, professora, Primeiro, isômeros são o quê? aquele primeiro slide, lembra? Tem a mesma fórmula molecular e sua estrutura é diferente. Ah, bom. É a letra C mesmo, então, né? Nós temos aí letra B e letra C, ó. Vai ser errada. Se a gente voltar aqui na questão, é porque faz falta um quadro. 6 mols de gás carbônico. Então, aí, imagina aí, o 6CO2. Para 1 mol de glicose. Então, essa molécula de glicose aí era para ter quantos carbonos? 6. Então, então a letra C tá errada. A letra C tá certa. Quando você... Se tem 6 mols de gás carbônico, gás oxigênio, Ah, tá bom. certo. Essa Olha a fórmula é da letra B. sacarose. Os polissacarídeos, que é o trem um pouquinho maior. Então, os polissacarídeos, a gente tem 20 ou mais monossacarídeos, iguais ou não. Então, o disacarídeo, as moléculas precisam ser iguais. No monossacarídeo não é obrigatório elas serem iguais. Elas não são muito solúveis em água, isso quer dizer que há possibilidade de se dissolver, mas não é grande. Porém, ela pode interagir com a água. Então, nós temos aí, ó, os monossacarídeos, que é o isômero B-glicose, tá vendo? E tá destacado em azul aí o grupo de hidroxila de uma molécula com hidrogênio de outra. Isso quer dizer que a gente vai ter como um subproduto a molécula água. E nós temos aí, abaixo, a formação do polissacarídeo. Esse polissacarídeo aí é a celulose. Se der para enxergar aí no telefone de vocês, na extremidade aí tem 3 pontinhos. Isso quer dizer o quê? Que essa cadeia é mais longa do que aparece no slide. Então, como ela é uma cadeia muito longa, o papel dela não é fornecer energia, ela tem um papel estrutural, muito presente nos vegetais. Então, o que a gente quer dizer? O celulose, ela é presente nos vegetais e os mamíferos, principalmente os humanos, eles não têm a celulase. Se eles não têm a celulase, eles não quebram essa molécula de celulose aí. Aí vem a pergunta, por que é recomendado a gente comer os vegetais? Alface, couve e por aí vai. Espinafre, bererê. Algumas pessoas, creio que relatam que seja o funcionamento do intestino. Então, essa celulase aí, ela auxilia na formação do bolo fecal, o que movimenta o intestino, que é a função das fibras. Então, a celulase, apesar de não ser fonte de energética, ela tem um papel no funcionamento do nosso organismo aí, do organismo humano, principalmente do intestino. Por isso, se comer um prato de salada, a gente não mata a fome. Aqui, mais uma. A gente tem aí uma celulose, que é um polímero natural que apresenta estrutura. É o que eu falei antes, é o trem um pouquinho maior, ou clipe bem longo.
Em Professor, relação. Oi, oculta esse bagulho aí da tela aí, ó. tá tapando. Melhorou? Aí sim. Em relação à celulose, assinale a alternativa correta. É destruída na fabricação de carvão vegetal. Há possibilidade. Letra E. É solúvel em água. A celulose é solúvel em água? Acho que não. Não. Ela interage com a água, mas não é muito, não é solúvel como o mono e o disacarídeo. Tem sacarose como monômero. A sacarose é um monômero? Não. Não disse. É, é um açúcar, é o açúcar lá da cana-de-açúcar. O açúcar da cana-de-açúcar é o quê? Disacarídeo. Então ela não é monômero, não. Ela já é o Então, é polímero. daí. Tem grupo fenólico O que é um grupo fenólico? dos É um felinos. dos gatos. Ó, grupo fenólico é o hidroxila. A gente tem hidroxila aí? Tem. Mas esse hidroxila precisa estar associado a uma cadeia aromática. E nós não temos cadeias aromáticas aí. Cadeia aromática, só para refrescar, é quando a gente tem uma cadeia cíclica com 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas. A gente também já chegou nessa parte aí, aquele desenho que tem um círculo no meio, que é o benzeno, naftaleno. Então, correto, letra A. É destruído na fabricação de carvão vegetal. Eu não disse? Acertou, Maia. Cadê os outros? Vai brocar no Enem. Então aí, vendo eu passar vergonha. Tem que passar junto. Fermentação. E aí, povo, como é que ocorre o processo de fermentação do pão, da cachaça? A cachaça, Ah, qual a matéria-prima da cachaça? o álcool que vem da cana-de-açúcar. O Aí, álcool que vem da cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar fornece o que pra gente? a energia, Sacarose. Isso. Então, como é que a gente tem esse processo de formação, fermentação? A gente tem a hidrólise da sacarose. Lembra que a reação de hidrólise é a decomposição de uma molécula por meio da água? Decomposição é, quando a gente decompõe popularmente separa. Então a gente tem aí, ó, C12H22O11 mais H2O. Então a gente tem a sacarose e junto com a sacarose ela vai reagir com a água. Como produto, a gente tem glicose e frutose, que é praticamente a mesma molécula. A diferença, a fórmula, os isômeros que eu falei é esse daí, ó. Vocês diferenciam a glicose e a frutose nessa imagem aí? nem Na a primeira, pau. ambas têm 6 carbono, ambas têm 12 hidrogênio e ambas têm 6 oxigênio. Então, o isômero é isso. Só pela fórmula molecular a gente não diferencia. A gente diferencia lá na fórmula estrutural, que é lá nos primeiros slides que nós vimos. Oi. O Enem tem muito disso aí? De qual? De reações químicas? Cai, Maia. Cai. Tô, tô lascado. Tá não. Isso aí é Meu fácil. Deus. Você aprende. A orgânica é mais fácil ainda. Aí a gente tem a glicose, ó. Essa glicose, que são os monossacarídeos, quando entra em contato com os micro-organismos, a gente tem o quê? Formação do álcool e a formação do gás carbônico. O álcool, que aí a usina define o destino, se vai ser álcool combustível ou álcool para cachaça, aí vai para a separação destilada, vai ocorrer o processo de destilação para poder transformar em cachaça. E o Professora, gás carbônico. Oi. como é que ocorre a embebedação, hein?
Ah, o quê? Aí bebê a tontura, a reação do álcool. Como é que funciona no organismo da gente? No organismo de vocês? O, Da gente, né? Hum, no de vocês? O meu nível Deus. de álcool, ele passa para a corrente sanguínea. Aí, quando ele vai para a corrente sanguínea, é eliminado principalmente pela respiração. Por isso que a gente tem o teste do bafômetro é soprar. Porque quando sua corrente sanguínea está com álcool, você vai eliminar pelo suor e pela respiração. Ah, olha só, a senhora já, tipo assim, a senhora já Hã? bebeu muito assim? A senhora já bebeu muito assim pra ficar tonta, pelo menos? Não, mas essa veio refrigerante. Não, senhor, fala sério, é porque eu quero perguntar uma pergunta, fazer uma pergunta. Não, mas pergunte. Quando a pessoa bebe, fica doidão, a pessoa respira, chega a sentir a respiração entrar fresca, ninguém sabe, Entra o que mais? a respiração entra fresca demais. Aí você beba, Maia. Ó, deixa de sair dessa vida. A Eu não gente bebo, tem não. esse delta H. Delta H é entalpia. Lembra o que é entalpia, Maia? E os outros que estão mudos aí? Rapaz, não. Eu lembro do nome. Entalpia é a energia de uma reação química. Esse daí está menor do que zero. Isso quer dizer que ela é o quê? Endotérmica ou exotérmica? Andou certo. Exo é quando ela perde ou ganha. Exo, libera. Quando quando é de E dentro pra endo, fora e isso, endotérmico de fora pra dentro. absorve. Então essa daí é exotérmica. Ela é menor do que zero. Uma questão do Enem aí, ó. Essas são as das mais fáceis. Facílima. Enem 2000. No processo de fabricação de pão, os padeiros, após prepararem a massa utilizando fermento biológico, separam uma porção de massa em forma de bola e a mergulham em recipiente com água, aguardando que ela suba, como pode ser observado respectivamente em 1 e 2 do esquema a seguir. Quando isso acontece, a massa está pronta para ir ao forno. A imagem 1, que a bola está a fundo, e a imagem 2, que a bola boia. Um professor de química explicaria esse procedimento da seguinte maneira: a bola de massa torna-se menos densa que o líquido e sobe. Eu ia A falar isso, alteração, velho. a alteração da densidade deve-se à fermentação, processo que pode ser resumido pela equação. A equação que a gente viu anteriormente, a gente tem a glicose, e como produto nós temos aí a glicose na presença de micro-organismo, o álcool comum e o gás carbônico. Até aqui, ok. Agora vamos considerar as afirmações a seguir. Afirmação 1. A fermentação dos carboidratos de massa de pão ocorre de maneira espontânea e não depende da existência de qualquer organismo vivo. Verdadeiro ou falso? É falso. Porque a gente precisa de quê para fermentação? Dos micro-organismos. Organismos são vivos. Daí a gente já elimina a letra A, que só diz que só a 1 está correta. É. A letra C, que diz que é a 1 e a 2. Aí a gente fica com a alternativa B, a alternativa D e a alternativa E. Bora conferir o segundo. Durante a fermentação, ocorre a produção de gás carbônico, que vai se acumulando em cavidades no interior da massa, o que faz a bola subir. Isso procede, pode acontecer, é verdade? A gente tem Não, como produto. não, no caso. Hum. Diga, No caso, não seria o gás de oxigênio? carbônico, Ah, tá ele bom. vai Ah, reagir com. então é isso mesmo. Lá em cima na reação, ó, produto, álcool comum e gás Ah, carbônico. carbono. Verdade. Se você observar, pão, bolo, quanto mais solto, mais as bolinhas de ar tem no meio. Então, a 2, Verdadeiro. verdadeiro. Ó, chegou mais um.
3, Cracker grossa. não é? A fermentação transforma a glicose em álcool. Como o álcool tem maior densidade do que a água, a bola de massa sobe. A fermentação a gente tem como produto álcool. Tem, verdadeiro, né? O álcool é mais denso do que a água? Note. Não. A Não. densidade dele é menor. A gente não nota quando mistura álcool com água, porque os dois são transparentes. Mas a densidade do álcool é bem menor. Então, nós temos aí como correta a letra B. Aí, uma questão dessa, se você não sabe o conceito de fermentação, você tem a explicação praticamente na questão toda e a fórmula. Então, a equação química, desculpa. Você observando a equação química, você já consegue responder. Se você elimina a letra A e a letra C, sua possibilidade de aumentar ali já cresce. Segundo, Enem 2006. As características dos vinhos dependem do grau de maturação das uvas nas parreiras, porque as concentrações de diversas substâncias da composição das uvas variam à medida que as uvas vão amadurecendo. O gráfico a seguir mostra a variação da concentração de 3 substâncias presentes na uva em função do tempo. Análise de gráfico, esse daqui, viu? Para vocês verem que a análise de gráfico também não é difícil. Então, a gente tem concentração versus tempo. Esses pontilhados azul são os açúcares, vermelho, ácido tártarico, e o verde, ácido málico. Se a gente observar, à medida que o tempo aumenta, o nível de açúcar aumenta. À medida que o tempo aumenta, os níveis de ácido descem, não é verdade? Uhum. O teor alcoólico do vinho deve ser a fermentação dos açúcares do suco da uva. Por sua vez, a acidez do vinho é proporcional à concentração dos ácidos tártarico e málico. Considerando-se as diferentes características desejadas, as uvas podem ser colhidas, letra A, mais cedo, para obter vinho menos ácido e menos alcoólico. Se a gente colhe ela mais cedo, ele é menos alcoólico? Ele é menos ácido? E menos ácido ele é? Olha aí no gráfico. Não. Quanto mais cedo, mais ácido ele é. Quanto mais tarde, mais o teor de álcool. Vai ser menos alcoólico e mais ácido. Isso. Mais cedo, ele é menos alcoólico, mais ácido. Palmas, quem foi aí? João Vitor. É isso. Letra B. Para a obtenção de vinho mais ácido, mais cedo para a obtenção de vinho mais ácido e mais alcoólico. Está incorreta porque seria menos alcoólico, não é? Vamos logo para mais tarde. Mais tarde, mas tem 2 mais tarde, Maia. Letra C. Para a obtenção de vinho mais alcoólico e menos ácido. A letra C. Esse daí também era só analisar o gráfico. Em questão de química no Enem não é tão... Esse bicho aí não. Aqui é para a gente fixar o conceito de sacarose e celulose. A sacarose e a celulose podem ser extraídas respectivamente de... Bora por eliminação. A gente elimina algum carboidrato do petróleo? Não. Então a gente Não. elimina aí letra C e B, ou é C, e a letra E. E a D também. Verdade. A gente vai ficar entre a letra A e B, que só troca a ordem. A sacarose é da madeira ou do cana-de-açúcar? Da cana-de-açúcar? Isso, letra B. E a celulose da madeira. Então é pela ordem esse daí. Cana-de-açúcar, sacarose é, respectivamente, a ordem. E madeira, celulose. Então a letra B. Isso.
Aqui é para finalizar. Aminoácidos. O que são aminoácidos? Qual a função deles? Puxando para nossas queridas fórmulas, nós temos aí o grupo amina, tá vendo? NH2, e o ácido carboxílico, que é o C dupla O e C, o hidroxila. Então, a funcionalidade da amina, mais tarde a gente vai, mais tarde não, mais na frente a gente vai ver que ele se junta e forma a proteína. Então, ela transporta e armazena nutrientes e constitui células, músculos, tecidos. Outra questão para a gente observar também é a questão amina, que tem o caráter básico, e o carboxílico, o ácido, aí que tem o caráter ácido. Isso significa que os aminoácidos, eles são anfóteros, então eles podem reagir das duas formas, tanto da básica quanto da ácida. A funcionalidade das proteínas são catalisadores, fazem o transporte de substâncias até as células, que é o papel da hemoglobina, apoiam a estrutura das células, no caso do colágeno, auxiliam a produção hormonal e exercem a função protetora, que é a protobina. Aqui nós temos um exemplo da reação. Nossas amiguinhas aí, ó. Nossas cadeias. Nós temos 2 aminoácidos. Ambos são a mesma estrutura. E a gente ocorre a reação química de condensação. Quem lembra aí o que é condensação? A junção das cadeias. E como subproduto, a gente tem ali o quê? A saída do H2O. Então, nós temos a condensação da carboxila, que é esse hidroxila aí, o OH, junto com o grupo amino, ó, o N ali. Então, você junta esses dois, que está aqui chamado como ligação peptídica, e como subproduto tem a água. Então, nós temos 2 aminoácidos que, por meio de reação de condensação, nós temos a formação da proteína. Ligação peptídica é a ligação que junta esses 2 aminoácidos. É o nome de uma ligação característica do aminoácido na formação da proteína. Ok? E daí a gente forma o grupo amida. Qual a diferença do grupo amina para o grupo amida? No grupo amina, como é nesse primeiro desenho aí de cima, se vocês observarem, o carbono que está ligado ao nitrogênio, ele não tem nenhum oxigênio interligado a ele. Então, ele não tem função oxigenada. Então, toda vez que a gente tiver o nitrogênio nessa situação, a gente tem a presença da função orgânica amina. Porém, quando a gente tem esse nitrogênio ligado a um carbono com oxigênio, que é no exemplo aqui da cetona, a gente tem amida. Então, amina de amida, a diferença só é a presença do oxigênio no carbono. Então, se for carbono comum, amina. Se for um carbonila, a gente tem a função nitrogenada amida. Compreenderam? Perguntas? É tudo boa. E os outros? Vou seguir. Aqui é para a gente fechar com chave de ouro e você assistir a aula de Mário. O pesquisador Roger, da Universidade de Stanford, na Califórnia, conquistou o Prêmio Nobel de Química em 2006. Vê como a gente precisa ver essas premiações que às vezes auxiliam a gente? Por seus estudos sobre como a informação armazenada nos genes é copiada e transferida para a região das células em que as proteínas são produzidas. Segundo informa o próprio site do prêmio, foi o primeiro a esquematizar o funcionamento desse processo molecular em organismos eucariontes. Nós temos aí 2 aminoácidos, ocorreu a reação química, formou a proteína, e como produto aqui a gente teve a água. Como é o nome dessa reação química aqui, que adiciona 2 moléculas e como subproduto a gente tem a água? É reação de adição ou reação de condensação? Condensação?
Isso. Aí nós temos aí duas alternativas com reação de condensação, letra B e letra E. Já elimina três alternativas. Vamos observar o enunciado. As proteínas são polímeros naturais, formados por uma série de aminoácidos, unidos por intermédio de uma ligação química, que ocorre entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amino de outro. Considerando o processo equacionado, a reação de polimerização e o nome da ligação química que ocorre entre esses aminoácidos são a reação de condensação. A ligação é ligação amina ou ligação peptídica? Peptídica. Ligação peptídica. Que é o que a gente letra E, que é o que a gente viu aqui, ó. Esse círculo azul, ligação peptídica. Fala, olha, bicho. Chegou perto aí. Quando você chega, já elimina as três questões, ó, você já tem 50% de chance de acertar. Já é meio caminho. Pergunta, gente? Sugestão? Fala alguma coisa? Gratidão, professora. Idem. Gratidão a vocês também. Ó, tarefa de casa. O que é que eu vou fazer? Depois eu vou pedir a Isana para a mãe encaminhar esses slides para vocês. E vocês vão ir revisar esses conteúdos aí. Quem está no terceiro ano, o livro tem isso aí tudo, viu? Não falta um. Quem não está, vamos para o nosso pai Google, que ele ajuda bastante, o YouTube. Então, vocês vão revisar isomeria, o que são isômeros, para que são funções orgânicas. A gente viu isso tudo só nessa aula. Nomenclatura de compostos orgânicos também. Por quê? Por exemplo, se o Enem não vai cobrar lá para você nomear uma estrutura carbônica. Obviamente não. Mas se você sabe o nome daquela cadeia, você já identifica quantos carbonos tem aquela cadeia, se aquela cadeia é fechada, se a cadeia é saturada ou sem saturada. Então você já caminha metade do percurso. Então a gente precisa aprender também aqui a nomenclatura de compostos orgânicos, que é a nomenclatura das cadeias carbônicas principalmente. Reações orgânicas, que a gente viu, e não só reações orgânicas, reações químicas no contexto geral. E os polímeros, que são os clipes e o trem. Combinados? Certo. E eu vou pedir desculpa a vocês que eu desliguei a câmera, porque eu estava no Wi-Fi. E não estava entrando na sala. Por isso eu tive que conectar o cabo aqui e trocar de espaço em casa. Valeu? Valeu. Dai tá por aí? Oi, estou sim. E aí, pessoal, alguma dúvida? Ok, Dai, pode. Nada? Então, beleza. Então, vamos para a aula. Nenhum questionamento? Oi? Vamos para a aula de Mário André. Isso aí, então, perfeito. Então, bora lá para outro link. Vamos que Mário está ansioso aí. Mário tá aí, é? Tô aqui. Tchau, gente. Vou lá para outro link. Valeu, valeu. Valeu, bye.